Hoje vamos dar uma olhada na versão mais recente do KDE Plasma 6.3. Se você estiver usando o KDE ou pensando em mudar, você terá uma surpresa. Esta atualização traz toneladas de melhorias, tornando o Plasma ainda mais poderoso e amigável. Então, vamos dar uma olhada. Primeiro, o KDE Plasma 6.3 apresenta um novo recurso interessante, a capacidade de clonar um painel. O que isso significa? Se você tem um painel personalizado com seus widgets e layout favoritos, agora você pode duplicá-lo sem precisar configurar tudo do zero. Isso é super útil se você usa vários monitores ou diferentes áreas de trabalho. Falando em monitores, o dimensionamento fracionário foi aprimorado para todos. Isso significa que se você tem uma tela de alta resolução, agora você pode dimensionar coisas como ícones e texto de forma mais suave, evitando elementos borrados ou grandes demais. Isso é muito importante, especialmente para usuários com telas 4K ou aqueles que usam laptops com telas de alto DPI. O Kawin, o gerenciador de janelas por trás do KDE, também ficou mais inteligente. Agora ele pode escolher automaticamente o melhor fator de escala padrão para dispositivos de tela pequena, e os ajustes de escala agora são mais precisos. Em vez de pular em incrementos de 25%, o KDE agora ajusta a escala em etapas de 5%, dando a você mais flexibilidade. Se você usar o recurso de atividades do KDE, há uma adição bacana. O KDE agora lembra qual área de trabalho virtual estava ativa para cada atividade. Isso significa que você pode alternar entre tarefas sem perder seu lugar. Se você é novo no KDE, pense nas atividades como diferentes ambientes de trabalho, por exemplo, um para trabalho, um para jogos e outro para edição de mídia. O KDE Plasma 6.3 também permite que você desabilite temporariamente as regras de janela do Kawin em vez de excluí-las. Se você já personalizou o comportamento do Windows e queria testar algo sem perder suas configurações, isso é um salva-vidas. Boas notícias para aqueles que usam fones de ouvido sem fio. O KDE Plasma 6.3 agora mostra notificações de bateria fraca para fones de ouvido que relatam corretamente os níveis de bateria. Isso significa que você não será pego de surpresa quando seus fones de ouvido morrerem repentinamente. Outro recurso pequeno e prático: se você usar um ponto de acesso de rede, o KDE agora atribuirá uma senha aleatória por padrão, tornando sua conexão mais segura. E se você já se perguntou sobre a saúde da bateria do seu laptop, o Centro de Informações do KDE agora mostra a contagem do ciclo da bateria. A contagem de ciclos informa quantas vezes sua bateria foi carregada e descarregada, ajudando você a estimar sua vida útil. Ficar sem memória pode fazer com que os programas travem, mas agora o KDE tem um novo sistema de aviso de memória. Se o seu computador estiver com pouca RAM e começar a matar aplicativos, o KDE notificará você e explicará o que aconteceu. Isso é ótimo para evitar frustrações e entender como seu sistema está lidando com recursos. Além disso, o modo não perturbe do KDE recebeu um pequeno, mas útil ajuste. Em vez de bombardeá-lo com um acúmulo de notificações, quando você o desliga, o KDE agora mostrará uma única notificação informando quantas você perdeu, muito mais limpo e menos assustador. Plasma Discovery, o KDE Software Center, recebeu um amor muito necessário. Agora ele pode abrir URLs Flatpak, facilitando a instalação de aplicativos de fontes como Flatube. Outra mudança importante: o Discover agora mostra se um aplicativo foi compactado diretamente por seus desenvolvedores ou verificado por um terceiro confiável. Isso ajuda os usuários a saber se um aplicativo é oficialmente suportado e, se você estiver instalando um aplicativo que também requer um novo tempo de execução Flatpak, o KDE agora exibirá com precisão o progresso do download para que você saiba o que está acontecendo em segundo plano. Os widgets receberam um pequeno ajuste visual nesta atualização. Os widgets da área de trabalho agora são ligeiramente translúcidos, fazendo com que eles se misturem melhor com papéis de parede. É uma pequena mudança, mas parece ótimo. O widget do gerenciador de tarefas também foi atualizado para combinar com a cor de destaque do seu sistema, fazendo com que tudo pareça mais coeso. Há também um novo recurso de interface legal. O seletor de fuso horário nas configurações do sistema agora usa o mapamundi, tornando mais intuitivo definir seu fuso horário. Isso também se aplica às configurações do widget relógio digital. Se você usa um laptop, vai adorar isso. O KDE agora permite que você desabilite automaticamente o touchpad quando você conecta um mouse. Isso evita movimentos acidentais do cursor durante a digitação, proporcionando uma melhor experiência. Outra mudança útil: agora você pode atribuir atalhos de teclado para mover janelas entre zonas de mosaico personalizadas com base na direção. Se você gosta de configurar um gerenciador de janelas de mosaico como fluxo de trabalho, isso torna muito mais suave. A tela de logout recebeu um bom aumento de usabilidade. Se você escolher reinicializar seu sistema, o KDE notificará você se seu sistema estiver indo para o menu do bootloader em vez de reinicializar normalmente. Isso ajuda a evitar confusão, especialmente para usuários que gerenciam múltiplas instalações de sistemas operacionais. Também para usuários que gostam de salvar suas sessões manualmente, agora há uma ação salvar sessão no inicializador que cofre outro menu inicializadores, tornando muito mais fácil restaurar suas sessões anteriores sem uma reinicialização.
Antes de encerrarmos, aqui estão mais alguns ajustes legais. O KDE agora tem uma opção de clique direito, mostrar alvo, para links simbólicos, ajudando os usuários a ver para onde um atalho aponta. O aplicativo Plasma System Monitor agora pode coletar estatísticas de GPU no FreeBSD. O botão fechar nos aplicativos KDE agora é padronizado com um X preto, tornando a IO mais consistente. O widget rede agora tem um botão de configuração para redes que você usou antes, mas não está conectado no momento. A prévia do gerenciador de tarefas agora mostra apenas um conjunto de controles de reprodução para aplicativos agrupados onde apenas uma janela está reproduzindo mídia. As capturas de tela do aplicativo no Plasma Discover agora usam miniaturas em tamanho real para evitar desfoque. E isso é o KDE Plasma 6.3 em poucas palavras. Esta versão traz muitas melhorias de qualidade de vida que tornam o KDE ainda melhor. De dimensionamento mais inteligente a melhor manipulação de memória e ajustes de interface, há muito que amar. Você está animado com essas mudanças? Você vai atualizar imediatamente? Deixe-nos saber nos comentários. E como sempre, se você achou este vídeo útil, não se esqueça de curtir, se inscrever e apertar o sino de notificação para não perder o conteúdo futuro sobre Linux. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo.